encaixa muito com o que eu estava pensando aqui. Acho que talvez é até uma pauta que o Espírito Santo está trazendo nesse momento, porque para mim, ultimamente, a coisa que eu tenho mais sentido de Deus é, na verdade, falar sobre a simplicidade do Evangelho. Porque acho que a gente hoje se tornou uma geração, às vezes muito viciada em frase de efeito, ou em conhecimento, em buscar mais conhecimento. E o que eu tenho percebido é que, na verdade, o nosso problema não é falta de conhecimento. O nosso problema é falta de aplicação. Né? Porque o Evangelho ele é simples. A dificuldade do Evangelho não é a gente conhecer. É lógico que a gente tem que estar sempre buscando estudar mais, ter mais revelação. Mas o mais desafiador do Evangelho não é buscar o mais conhecimento, mas é botar em prática aquilo que a gente já sabe. Verdade. Então, eu tenho... a gente, às vezes, como o Gustavo falou, a gente busca Deus no extraordinário, só que Ele está aqui no ordinário com a gente todos os dias, falando alguma coisa, trazendo uma mensagem, mostrando ao nosso coração, querendo usar a nossa vida também. Né? Não tem momentos específicos, é no dia a dia que as coisas acontecem. Então, eu tenho tentado tornar até as pregações e as experiências que eu conto de uma maneira mais simplificada, sabe? Tipo, cara, problema, você não precisa de um conhecimento novo agora, o que você precisa é você botar em prática aquilo que você já sabe. Né? Eu ouvi até esses dias aí, estava na internet pesquisando, trouxeram um tema lá que eu achei extremamente interessante. O cara estava falando sobre o cristão ateísta. Sabe, é o cara que acredita que Jesus ressuscitou, é o cara que acredita em Jesus, mas é o cara que vive como se Jesus... Vive como um ateu. Vive como um ateu, porque ele acredita na teoria, mas na prática, na vida dele, ele vive como se Jesus não existisse. Dentro disso, então, a experiência que me veio, eu pedi para ele começar, que ele não estava com nada em mente, né? E aí, em relação ao chamado também, eu tive uma banda por 10 anos, né? E aí eu lembro que a gente ia dar entrevista em rádio, na época não era podcast, era rádio, né? Que tinha muito. E eles perguntavam assim, como começou o seu chamado? Como começou o seu chamado? E aí eu respondi, quando eu comecei a tocar um instrumento, quando eu fiz uma primeira gravação. Só que nem eu me convencia disso. E aí eu falei, Deus, quando começou o meu chamado? Né? Comecei a perguntar para Deus sobre isso. E aí eu me lembrei, Deus começou a me lembrar de umas coisas. Eu cresci numa cidade do interior, chama Pompeia, uma cidade de 18 mil habitantes, né, bem pequena. E a nossa igreja lá, ela era uma quadra de futebol. Então, durante a semana, o pessoal jogava bola, tinha treinos, e de sábado, que o culto lá era sábado à noite, tinha que montar as cadeiras para o pessoal sentar para o culto. E aí eram 400, 500 cadeiras que tinha que colocar de plástico. E aí, quando eu perguntei para Deus, quando começou meu ministério? Deus começou a me lembrar, né, de quando eu ia lá colocar as cadeiras. Aí eu me lembrei, eu ia lá, tinha que chegar mais cedo para colocar a cadeira, passar pano nas cadeiras. E ainda eu lembro que por eu ser filho de pastor, meu pai era o pastor da igreja, o pessoal, o filho de pastor não faz nada, folgado e tal. E aí eu me lembrei da sensação que eu tinha. Eu tava colocando as cadeiras e passando pano, e eu me lembrava assim, cadê esse pessoal que fala que eu não faço nada aqui ajudando? E não estão nem aqui para ver. E não tinha na época Instagram para fazer um stories, gente, tô aqui limpando cadeira. Então é uma coisa que as pessoas não sabiam. Quando eu perguntei para Deus, quando começou meu chamado? Deus me lembrou dessa situação. Ele falou assim, seu chamado começou quando você estava colocando cadeira e você achou que ninguém estava vendo. Mas eu estava vendo o que você estava fazendo. Amém.